Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui. Galera, hoje nós vamos falar aqui em um método, ok? Que eu utilizo no meu dia a dia para questão de leitura e saber aonde o preço ele pode parar. É uma região que a Fibonacci nos fornece, que ela tem um nível de especulação muito boa. Ou seja, a gente tem ali um nível de especulação, um ponto do mercado onde ele pode inflexionar, independente do que tenha no passado. Ok? Então eu vou trazer para vocês esse método aqui, é um método simples de análise, porém você tem que ter compreensão das tendências do mercado, desde a tendência terciária até mesmo a tendência secundária e tendência primária. O próprio candle, ele oferece isso também, porém não vamos entrar no mundo dos candles, vamos só nos basear primeiro pela tendência terciária para vocês verem, tá? Então, em relação a esse primeiro vídeo aqui, vai ser um vídeo a gente analisando pela tendência terciária, tranquilo? Então assim, a primeira coisa que você precisa é fazer uma configuração da sua ferramenta de preço Fibonacci. Esse aqui é o padrão natural dele, onde tem o 100%, 0, 38,2, 50, 61,8, certo? Então o que você vai fazer? Vai dar dois cliques nessa ferramenta de Fibonacci e você vem cá em níveis. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, se você é novo no canal, eu peço a gentileza que você se inscreva, ative o sininho, deixa o likezinho para fortalecer esse engajamento de vocês, sabe? Essa repercussão de vocês, esse feedback de vocês é muito importante para o algoritmo aqui do canal. Ou seja, quanto mais vocês estiverem aqui com afinco, né, participando aqui do canal, com certeza, né, a contraparte que vai ser melhor bem elaborada também para vocês. Ou seja, eu sempre vou estar dispondo de novos conteúdos com novos conceitos para que vocês possam atingir essa meta que é a tal da consistência, tá ok? Então vou apresentar para vocês aqui uma fórmula simples de vocês tipo assim, terem uma zona para vocês especularem uma possível reação do preço. Então olha só, níveis aqui você pode excluir o 38,2, pode excluir o 61,8. O que você vai adicionar aqui? Na Fibo que eu utilizo, pessoal, eu adiciono o menos 25%, tá? Isso aqui eu adiciono só para poder ter o visual dele, são regiões de exaustão que o preço pode trabalhar. Eu adiciono 25%, eu adiciono o 75%, aí nós vamos na sequência. Eu coloco do outro lado também 125%, porém as principais zonas vocês vão ver já já, tá? Que eu vou mostrar para vocês aí. 120%, 125%, 200%, tá? E a partir do 200% eu vou colocar 323,60, 423,60 e 523,60, certo? Mando aplicar, ele vai deixar essa fibra dessa forma aqui, ó. Eu vou defini-la por enquanto como padrão para não perder isso daqui. Porém, é o seguinte, pessoal, eu vou dar cores para isso aqui, para eu saber as zonas que eu vou ter pensamento comprador ou pensamento vendedor. Clico duas vezes novamente, eu venho em propriedades, posição do gráfico, não mostrar. Para mim não tem interesse saber o preço, a porcentagem que está aqui. Extensão à direita, tá ok, manda aplicar, já assumiu aquilo para mim. Eu não preciso da linha de tendência. Se alguém gostar de deixar essa linhazinha de tendência aqui para saber onde estão os pontos, né, da Fibonacci, beleza. Volto aqui em aparência e agora a partir disso eu coloco no menos 25, pontilhado, tá ok? Zerinho, eu deixo ele linha normal. Esse aqui eu venho para o pontilhado, o 50 eu venho cá e coloco ele vermelhinho, porque ele é o 50% de Fibo, né? 75 eu deixo pontilhadinho de novo, dentro da Fibo, e esse aqui eu volto para o automático. Então, a Fibo já ficou desta forma aqui, né? O 125 aqui, ó, vou colocar ele também tracejadinho, pode ser naquela cor ali, sem problema nenhum. Pronto. A partir daqui, ó, eu já vou ter os alvos de 100% de uma possível projeção. Essa ferramenta de Fibo eu posso utilizar de diversas formas, e vocês aí que utilizam Fibo sabem disso. Então, eu vou colocar o 200 aqui, como sendo um dos primeiros alvinhos aí, né, que a gente tem do mercado. Eu vou colocar ele numa corzinha verde claro, certo? E a partir daqui são zonas que podem acontecer o nosso trade, que vocês vão entender agora mais para frente. Eu vou colocar ele verde aqui. E essa outra linha de 423, verde também. Estou colocando verde vivo aqui, pessoal. A linha de 523 eu coloco ela vermelha, bem vermelhinha, porque ela é um ponto limite do mercado. Se ultrapassar essa região aqui, o mercado não criar uma inflexão ali, um movimento contrário, uma retração, é porque o mercado vai buscar uma projeção de tendência secundária, tá? Já gravem isso que eu estou falando. Ele vai buscar uma região de tendência secundária. Eu vou colocar em 2 aqui e vou colocar para salvar novamente. E definir como padrão aqui. Pronto.
Então nós temos agora a nossa ferramenta de FIBO. Então, tendo a ferramenta de FIBO, o que eu preciso encontrar ou procurar no gráfico? Pessoal, vocês têm que encontrar no gráfico, vocês vão ter que ter uma leitura de gráfico, para vocês saberem se o mercado está caindo ou está subindo primeiro. Por quê? Agora vai começar a entrar os preâmbulos dessa estratégia. Então prestem bem atenção a partir daqui, porque aqui agora começa a questão de como que você vai proceder para poder realizar as suas projeções, para encontrar essas regiões de exaustão, onde podem acontecer prováveis trades, tá? Não é que normalmente, pessoal, são regiões de inflexões, são regiões percentuais, é onde os robozinhos vão trabalhar, tá? Então, o institucional trabalha firmemente em certas regiões, sim, vocês vão conhecer agora quais são essas regiões, como que vocês podem aproveitar elas para realizar, inclusive, um contra-tendência, tá? Muitas vezes, um contra-tendência nessas regiões cabe e cabe muito bem, sabendo distinguir os seus possíveis alvos e tudo vocês vão ver aqui. Então, vamos lá. Se eu percebo que eu tenho uma tendência de baixa, o que eu vou aproveitar? Eu quero aproveitar quando esse mercado realiza uma retração, certo? Então, vamos lá. Eu tenho uma tendência de baixa. Eu quero aproveitar estes movimentos aqui, ó, para saber a partir daqui em que momento que esse pullback pode acabar. Então, como que eu vou saber isso? Utilizando a nossa ferramenta de FIBO. Qual que é a melhor região dessa projeção que eu poderia pensar no trade? Tudo isso vocês vão ver aqui agora, tá? Então, o primeiro ponto é saber qual é a direção do mercado. Sabendo a direção do mercado, eu sempre vou fazer uma projeção de FIBO para procurar o final de um pullback. Vejam só, se eu quero continuar operando a favor da tendência macro, eu vou fazer a projeção buscando este final do pullback em uma região de possível exaustão, tá ok? Para isso a Fibonacci. Então olha só, tem exemplo 1, tem exemplo 2. Logicamente a gente vai começar pelos exemplos tipo 1. Então o que você precisa para você poder realizar um trade? Inclusive eu vou para o mercado atual também para vocês poderem ver. Vocês estão percebendo que isso aqui, ó, é uma tendência de alta. Quando a tendência é de alta, o que você pode querer especular? O final de um pullback. Então, como que você sabe que o mercado começa um pullback? Quando o mercado começa a criar suas estruturas terciárias, perfeito? Então, ele começa a criar estrutura terciária, ele está formando um pullback. Como que eu sei, ou onde eu posso pensar em especular o possível final desse pullback? Agora que entra a charadinha. Primeira coisa que vocês têm que ter noção da tendência terciária. Porque aqui a primeira projeção vai ser baseada na tendência terciária. Então, baseando nossa leitura numa tendência terciária, eu percebo que eu tenho um topo, um fundo, e eu venho até aqui. Então, eu tenho este fundo, eu tenho este topo. Qual dos fundos é o primeiro fundo em relação a esse topo? É o anterior ou posterior? É o anterior. Então, eu vou fazer aqui um espelhamento. Se por um acaso fosse assim, e ele continuasse aqui, o meu fundo, o primeiro fundo aqui abaixo desse topo seria este. Então, eu posso fazer uma projeção disso aqui. Não foi o caso, tá? Eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem. Então, você vai pegar o primeiro fundo que tiver próximo a esse topo, é este fundo. Então, eu projeto isso aqui para baixo. No caso, vai ser um espelhamento. Nós pegamos a Fibonacci. Eu gosto de trabalhar com um imã aqui, tá, pessoal? Porque ele fica bem certinho. Eu projeto isso aqui. Então, lembram que aqui é uma região de 100% da projeção inteira. Pode acontecer retração aqui, pessoal? Pode. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa zona aqui, ó, sobre essa compra que pode acontecer, certo? Eu quero mostrar para vocês uma outra zona, que é essa zona de 323 para baixo. Essas aqui são as principais zonas de literalmente uma exaustão do preço, onde os trades aqui eles se desenvolvem muito bem. Não que não possa ocorrer aqui. Veja que aqui já aconteceu um trade. Como é que eu sei que esse preço pode voltar? Quando ele começa a fazer topos e fundos aqui, ó, ele está em descendência. Quando ele faz isso aqui, ó, eu já vejo um pivô de alta. Então aqui já está começando a caber compra, ou seja, esse mercado pode vir, inflexionar nesse fundo, não romper um fundo qualquer anterior, dar um falso rompimento e começar a voltar para alta, certo? Então eu já fico atento quando acontece uma situação dessa aqui nessa região, sim, porque ele pode promover o final desse pullback também. Eu vou mostrar todas as regiões para você. Essa aqui é uma delas. Então aqui aconteceu a inflexão do preço. O que mais que aconteceu? Um rompimento desse topo. Quando rompe o topo, e eu explico para os senhores sempre, senhores e senhoras, é assim, candlestick rompeu, então esse topo já é um provável ponto de suporte quando vier de cima para baixo. Então o mercado rompeu, violou esse topo, já deu um gatilho estrutural também para toda essa circunstância aqui.
E na volta do preço, o que ele faz? Ele não rompe seu fundo anterior a esse topo. Ele te dá um falso rompimento do fundo e te dá o gatilho, onde esse gatilho pode te levar de novo às alturas. Então aqui foi uma projeção simples de espelhamento, onde o preço exauriu sua força no 200%. Mas eu quero que vocês percebam no 200, pessoal. A principal zona está aqui, ó. Essa daqui é difícil você não encontrar trades acontecendo aí. Então o preço continua subindo. Eu percebo a tendência de alta ainda. Daqui a pouco a gente vai voltar lá embaixo para vocês verem que antes dessa subida toda teve vendas na exaustão do pullback. Então olha só, chegado aqui em cima, a gente vai observar sempre topos e fundos. Topos e fundos. Topo, fundo, topo, e daqui ele desceu direto até aqui. Não tem topos e fundos aqui. Então, em relação a esse topo, qual o fundo mais próximo? É este aqui. Então, eu tenho uma projeção disso para buscar uma possível exaustão do preço no 323 em diante, por cento. Sim. Então, ele pode exaurir a força aqui? Pode, mas eu quero nos limites lá, né? Daqui para baixo é onde tem os melhores trades, pessoal. Os melhores trades. Olha, acontece o trade aqui do mesmo jeito que eu mostrei lá atrás, né? Onde que seria a compra? Aqui na frente. Aonde? Nas falhas de rompimento de fundo. A gente pode literalmente utilizar as falhas de rompimento de fundo para nossa vantagem. Esse preço continuou caindo. Eu mantenho essa FIBO lá. Pessoal, eu só vou mudar essa FIBO dessa região aqui, ó. A hora que esse mercado ou reverter e romper esse topo, aí eu venho lá para outra retração que ele fizer, beleza? Ou se esse mercado virar para vendas. Se eu percebo que ele rompe um fundo desse e ele vira para vendas, eu posso aproveitar também essas pequenas retrações e procurar uma zona de exaustão, uma possível zona de exaustão a partir do rompimento desse fundo. Pode também, tá, pessoal? Então você tem uma FIBO que fica aqui, você tem um fundo que foi rompido, e a partir do momento que ele é rompido, podem acontecer novas retrações. E essas novas retrações em tendência terciária também podem ser exploradas em suas zonas de exaustão. Ó, fundo, eu tenho o topo anterior, porém aqui foi construído um pequeno pullback válido, bem aqui, ó. Então eu também tenho essa projeção. Não chegou numa região de 323%, chegou numa região de 200% e aqui ele decidiu. Tudo bem, você está querendo pegar zonas de exaustão do preço. Então toda vez que o mercado estiver caindo aqui, ó, começar a subir dando uma tendência terciária para você, você pode fazer uma nova projeção para ver se ele chega lá na exaustão? Sim. Deste fundo nós temos uma primeira aqui atrás e aqui teve um pullback válido. Então também tenho essa. Ah, chegou no 25%. Tudo bem. Continuou caindo. Agora ele chegou nas melhores zonas para pensar em compras. Aqui e aqui. Eu continuo pensando em compra, sim, ele não retomou a atitude da tendência de alta. Não fez a retração nesse ponto e nesse aqui ele não deu continuidade. Então continua olhando isso aqui como zonas de exaustão. Qual que é a melhor zona de exaustão? Turma, eu gosto muito do 423,60. Todos sabem disso. Então, enquanto esse preço não retomar a tendência de alta e não tiver explorado essas regiões, eu posso pensar em trades nela? Com toda certeza, turma. Por vezes o preço chega nessa região de 523. Tá vendo que ela tá vermelhinha? Ela tá vermelhinha porque ela é tipo assim uma posição limite. Que raramente, não tão raramente assim, por vezes o preço chega ali sim, tá bom? Então, olha só. Não tivemos reversão do preço aqui, tivemos um gatilho bem fraco, certo? Não teve acumulação na volta, gatilhos tipo 3, nada que te favorecesse na leitura ou para uma possível quebra estrutural, o que seria mais conveniente. Essa quebra estrutural poderia ser forma de pivôzinho, rompendo esse topo, ou se tivesse um topo anterior que tivesse sido rompido. Logicamente que isso torna o trade muito mais a nosso favor, é o filtro máximo. Cheguei aqui nessa zona, o que esse preço nos deu aqui embaixo? Consolidação, gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Opa, aqui já aconteceu diferente do que estava acontecendo no 323% e eu estou exatamente no 423%. Eu já posso pensar nessas explorações aqui? Pode, mas vamos dizer que você queira fazer um trade a favor de um movimento para compra. Como que você faria? Você começa a observar se vai ter falhas de rompimento de fundo. Até aqui, o preço está rompendo seus fundos. Vamos ver o que ele fez aqui, pessoal? Vamos desenhando junto aqui, ó. Ó, esse primeiro fundo aqui já não foi rompido. Tá vendo que dá um gatilho? Aí ele começa a subir. Ó.
Este fundo também não foi rompido. Candle stop. Tá percebendo que os fundos já não estão sendo rompidos? Ou seja, ele te dá os gatilhos vendedores. E você pode até pensar nos gatilhos vendedores? Pode. Mas você está percebendo que quando você faz o gatilho de venda, ele não rompe o fundo e vem cada gatilho? Então, se você fica esperto com isso, quando você faz uma venda dessa, você fala assim, bom, eu fiz a venda no gatilho 1. Ele tem que romper esse fundo. Aí o preço vem e cria um fundo para você aqui, ó. Então, essa venda baseada num gatilho 1 qualquer que tenha dado aqui, já tem um fundo para explorar. Se não romper esse fundo e der gatilho, você tem que sair do trade, porque ele vai tentar romper topo. Mas, Luciano, eu quero continuar fazendo venda enquanto não romper um topo de fato. Então, são nas falhas de rompimento de topo, pessoal. Deu um gatilhozinho, pegou um pouco mais de liquidez, criou um fundo, vai ter que romper esse fundo. Se não romper, ele pode voltar para romper topo. E assim o preço fica. Mas veja que você chegou numa região que você quer explorar compra. Então, toda vez que o mercado te der e te favorecer, você pode aproveitar. Porque vai chegar uma hora que ele simplesmente vai explodir nessa compra. E é o natural dele, pessoal. Isso ocorre desta zona aqui, ó, para baixo, certo? Algumas vezes ele vai bater aqui no 100% mesmo, vai voltar assim, vão ser pullbacks mais curtos. Você até pode aproveitar esses trades aqui também. Mas eu quero que vocês se atentem a esses aqui embaixo. Chegado numa região dessa aqui embaixo, então, o que a gente pode fazer? A gente pode explorar, neste movimento de retração que ele fizer, os seus possíveis alvos também de exaustão. E lá podem acontecer trades. Inclusive, essas zonas de exaustão também podem ser exploradas como alvos, turma. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer uma compra aqui, você também pode pensar em fazer essa compra até seus pontos de exaustão do preço. Então, para esse ponto aqui, ó, eu tive um topo primeiro aqui. Lembra que eu falei que é o topo mais próximo no caso, se for uma tendência de baixa, vai ser o topo mais próximo do fundo. Se for uma tendência de alta, vai ser o fundo mais próximo do topo. Então, se eu estou numa tendência de baixa, eu vou procurar o topo mais próximo desse fundo. Está aqui. Eu tenho um topo aqui que é de uma terciária anterior, mas foi criado um topo aqui. Então, eu venho, me fixo nesse ponto, e o preço chegando nesta região, ele pode criar uma inflexão e um final de subida. Beleza? Um final de subida. Então, o que aconteceu aqui? Ele não havia tocado a região ainda. Olha só, não havia tocado essa região. Não havia tocado essa região. E aqui, pessoal, cabe dizer, é objetividade. Não é próximo a essa região. É dentro dessas regiões. Então, na hora que ele adentra nessa região, é quando você vai falar assim, bom, agora esse mercado chegou aonde eu queria. O que você vai buscar aqui? Falhas de rompimentos de topo. Aqui aconteceram vendas, mas não chegou na região, ok? Não chegou na região. Entenda isso. Aqui ele adentrou a região. Então, o que você procura? Falhas de rompimentos de topo. Então, vamos procurar as falhas de rompimento de topo juntos. Ó, deu já um gatilho Cronos aqui, beleza? Já que ele deu um gatilho Cronos, veio explorar a liquidez desse fundo, o que eu quero a partir desse preço aqui? Que ele rompa o topo. Então aqui já teve uma falha de rompimento de fundo, perfeito. Onde que está meu topo anterior a esse fundo? Está aqui. Aqui fez um candle com topo duplo, porém, como a gente estava procurando ver o topinho da situação, aqui não tem topo. Tinha que ter candles de fundo duplo para poder, nessa retração, encontrar um pullback válido. Então aqui ele caiu no tempo, ficou esse ponto e ficou este candle. Ficou este candle, ficou este candle e ficou este topo e ficou este fundo. Quando chega aqui em cima, já percebo que ele não rompe aqui, é dado um gatilho tipo 3. Ele vem para o fundo novamente. Já é uma falha de rompimento de topo? Galera, é uma falha de rompimento de topo. Porém, eu gosto quando a falha acontece dessa forma aqui, tá? Onde realmente eu tenho um topo na situação que esse mercado teria falhado. Então, poderia ter feito uma retraçãozinha aqui, ó. Se tivesse feito uma retração e falhado no topo aqui, ó, beleza, ficaria mais claro. Mas já é uma falha de rompimento, pois ele deu um gatilho tipo 3 e voltou à zona do fundo novamente. Esse fundo aqui, ó. Rompeu o fundo aqui? Não rompeu. Teve compra de novo? Teve compra de novo. Agora aconteceu uma situação um pouquinho diferente. Nós tínhamos esse topo. E na subida nós olhamos aqui, ó, ele renovou o fundo, foi deixado um topo aqui também. E no caminho do preço subindo, ele criou esse outside e teve mais um topo. O que aconteceu para esse topo
E para esse topo, falhas em seu rompimento e um novo gatilho. Você está aqui nessa região procurando falhas de rompimento de topo, beleza? E violações de fundo. Então você entra numa confluência de informações e filtros do preço em uma região de exaustão. O que pode acontecer aqui? O preço pode simplesmente inflexionar. E se ele inflexiona aqui assim, ó, o que você pode fazer? Novamente utilizar essas projeções. O topo macro está aqui, máximo, né? Está aqui. O que eu tenho aqui de fundo mais próximo a esse topo? É esse ponto aqui. Então aqui eu tenho um topo e um fundo nessa região. Opa! Nessa região. Então eu projeto, porque aqui pode acontecer compras. Beleza? Agora vamos lá. Eu estou mostrando compras, estou mostrando venda, estou mostrando compras, estou mostrando vendas. Mas o que nós devemos definir como um alvo mesmo, assim, ó, específico para essa operação? Porque a gente tem que ter tudo muito bem objetivo em tudo que fazemos no mercado, pessoal. Não pode ficar especulando coisas, tipo assim, gigantescas, expectativas medonhas, né? Se você realiza essa operação no 323%, o teu foco vai estar aqui nessa região de 200%. Se você realizar esse trade aqui no 423%, o teu foco estará aqui nessa linha de baixo. E assim sucessivamente. Se por acaso o trade for realizado nessa zona aqui do 523, o teu primeiro alvo estará aqui. Mas vejam, eu coloco como alvo de parcial. Por quê? Porque muitas vezes o preço simplesmente, ó, seu alvo seria aqui, esta venda. O preço simplesmente continua o seu processo de queda, beleza? Deixar bem claro isso, pessoal. Por quê? Porque isso acontece muito. É como alvo dessa compra. Você pode especular topos a topos. Pode. Pode procurar zonas de inflexão lá atrás. Pode. E você pode procurar essas zonas também de exaustão do preço. Tá? Isso aqui é uma análise quantitativa. Você vai utilizar percentuais do mercado para realizar suas operações. Então, se desse daqui, ó, desse movimento, ele cria essa retração aqui, o que você pode ter aqui? Você pode ter aqui, já a partir disso, uma nova retração para buscar também. Como assim? Ah, ele chegou aqui, ele pode querer exaurir em alguma situação aqui para cima o preço para você ter uma venda. Perfeito? E se ele continua caindo, Luciano, o que eu faço? Aí é o que eu falei para vocês, que eu vou trazer na próxima aula, que vai ser em relação à projeção para procurar uma região e percentual, utilizando essa análise quantitativa Fiboquant, né? Projetando uma secundária, tranquilo? Então primeiro eu estou mostrando para vocês a terciária. Continuou caindo, você vai utilizar as suas terciárias aqui embaixo para procurar essas zonas de exaustão do preço. Aqui ele buscou só o 100%, né? No caso 200. Chega aqui embaixo, ó, topo, fundo, aliás, né? E o primeiro topo anterior a esse fundo é aqui, ó, ele criou uma pequena retração, ok? O topo anterior está aqui, se fosse para espelhamento, porém ele criou um topo aqui. Então eu vou utilizar esse ponto, buscando nas zonas de 325% a possível retração. Poxa, Luciano, não aconteceu nessas zonas, o preço já abriu lá em cima. Porque ele vai buscar uma região de secundária, pessoal. E se ele chegar na região de secundária, ele não encontrar esse ponto de exaustão do preço, ele vai procurar uma projeção de primária. Tá ok? Por isso que eu falei, vamos primeiro fazer um passo a passo. Então, pela terciária, ele retraiu no 100% e no outro dia já amanheceu acima do 523. Quando isso ocorre, pessoal, é porque ele foi procurar uma região de retração, uma região de projeção de uma possível tendência secundária ou mesmo primária. Se eu for pegar pela secundária que eu tenho anterior a esse movimento, eu estaria aqui. Ele foi mais alto ainda, então provavelmente, ó, dá um dezoom no gráfico. O que você tem aqui, pessoal? Dá um dezoom no gráfico. Você vem para a tendência um pouquinho maior, além desse primeiro topo de secundária. Você pode pegar essa região aqui, ó, onde ele tentou reverter, beleza? Ou esse ponto aqui que daria na mesma região. É o topo que compreende essa consolidação que eu tinha aqui, ó. Eu estou pegando esse topinho de secundária e agora eu vou pegar aonde ele estava consolidado, este ponto aqui, ok? E aí você projeta este ponto. Mas isso eu falei que vou deixar para a próxima aula, né? Senão também acabo colocando um monte de coisa para vocês estudarem e vocês acabam por não conseguir observar nenhuma coisa nem outra. Então, isso mesmo, ó. Ele tinha falseado o rompimento do fundo aqui ainda, então eu utilizo o topo que estava consolidado. Ele quase chegou no 423%, pessoal. Nem sempre ele vai chegar lá, mas ele pode já criar essa inflexão. Criou nessas zonas, cara, o mercado ele pode descer feito um rasante. De cima para baixo, mesma coisa. Para esse topo, onde está próximo o primeiro fundo? Tá aqui, ó.
beleza? Então ele pode inflexionar tanto no 100% dele, quanto nas regiões aqui para baixo. Sim, nesse caso ele veio para cá, ó, não chegou no 323%. O primeiro candle do dia acaba tendo sua própria projeção também, certo? Quando ele abre lá em cima, ele acaba sendo a própria projeção também de uma estrutura. Sempre que o mercado abre em gap, né? O primeiro candle do dia tem seu topo e seu fundo ali também. E pode ser feito assim também, beleza? Isso só quando acontece em gap, tá, turma? O primeiro candle do dia pode simbolizar um topo ou um fundo, depende do lado que ele abrir, ok? Chegou aqui embaixo, você novamente vai ter uma terciária para você projetar. Deixa eu ver aqui, onde está a terciária. Ó, a terciária nesse caso, o primeiro topo próximo desse fundo está aqui, ó. Certo? Ó. Então o que eu tenho aqui? Possível zona de inflexão. Eu já tenho aqui nos 200% aqui, né, que é o 100% da projeção, tenho. Pode acontecer essa venda. Porém, eu quero pensar nesse ponto aqui, ó. Então o que eu vou procurar aqui? As nossas falhas de rompimento de topo. Ó, um gatilho 3, já estou vendo falha. Beleza? Ó, um outside, eu já estou vendo outra falha. Isso é tudo falha de rompimento de topo. Em relação a esse candle aqui, ó, quando ele faz essa retração, ele literalmente muda quando rompe esse fundo aqui. Já que ele tem um primeiro fundo aqui, né, de pivôzinho, para você poder pensar numa compra, mesmo que o terciário seja aqui, tem que tomar cuidado, porque ele vai ter formações gráficas, vem cá te dar o gatilho, ele te dá o gatilho, mas já está no alvo. Então toda vez que ele fizer um pullback, onde ele rompe o candlestop desse fundo, lembra que esse fundo pode se tornar uma região de resistência, no caso, né? Então quando eu tenho esse fundo aqui, ó, o candlestop, teve um outro candle gatilho, aí teve um engolfo, né, dos dois. Ainda não rompeu. Teve o gatilho, veio no topo, rompeu. A partir daqui, esse mercado está virado. Então, toda vez que tiver uma falha de rompimento de topo, você pode pensar nessas vendas aqui em cima, certo? Até nessas vendas aqui daria para pensar, porque tem um outside aqui, né? E ele falhou no rompimento. Bem no candlestop aqui, ó. Falha o rompimento do fundo, vem um pouco mais no topo, certo? Não rompe de novo. Gatilho 1, 2 e 3, e aí o preço vem para baixo. Então você vai procurar gatilhos 3, falhas de rompimento e por aí vai. Então ele chegou numa zona dessa, turma, da área terciária de novo. Cadê a nossa querida terciária? Topo aqui, primeiro fundo criado aqui. Eita, aqui eu já posso pensar em compras. Pela terciária, algumas vezes ele vai fazer isso aqui mesmo, tá? Já vai chegar dando gatilho aí, pegando primeiros alvos e o mercado vai embora. Fundo, onde que eu tenho o primeiro topo próximo a esse fundo? É esse? Não, aqui não é nem... Aqui é um topo, mas não é esse. Aqui ele não fez retração. Aqui, ó. É esse ponto aqui. Então o preço pode inflexionar nessas regiões? Pode inflexionar nessas regiões aí. Ó, ele chegou aqui, inflexionou. Ele não desenvolveu até aqui embaixo, ó. Ele se segurou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui esse negócio certinho. Eu coloquei aqui, pessoal, 200. Tem mais uma aqui que eu não incluí, que é o 223,60. É porque ele é uma escadinha, né? Ele é uma escadinha, ó. Ele é uma escadinha. Nessa escadinha, se eu vendo no 423%, o 323 é meu alvo. Se eu vendo no 523, o 423 é meu alvo. Então, eu até peço desculpa aí nessa altura do vídeo que tem que colocar isso aqui, ó. A linha de 223 aqui, que é o alvo, porque é uma escadinha isso aqui, certo? Então, sem muito atrito, né? Vamos pegar esse negócio aqui e mudar também a cor dele. Tá? 223 já é uma cor... Vou colocar verdinha. Vou botar um verdinho, não verde limão. Vou colocar um outro verde. Porque nele eu não quero fazer vendas aqui, entendeu? Eu quero ver ele só como alvo. Vou colocar no nível 2. Aplicar. Definir como padrão e pronto. Então, ok. Eu tenho 200, 223 por diante aqui, ok. Então, o preço veio, me deu a venda, chegou ao primeiro alvo. Pessoal, vai desculpando aí esse lapso aí. Continua subindo. Turma, aqui você vai procurar por compras. Quando o mercado rompe topos, ele está em tendência de alta, você pode dar preferência para compras novamente. Como eu falei, você vai buscar no intento de encontrar assim, uma região que possa finalizar o seu pullback. Então eu tenho uma região aqui de 200% que representa o 100% da projeção. Primeiro fundo, próximo a esse topo, mas eu tenho também regiões aqui embaixo. Se ele vem aqui, essas compras são muito melhor de ser feitas. Por quê? Porque vai ter alvo grande para cima, entendeu? Não que não possa ser feita aqui, tá? Só para deixar isso claro para vocês.
Pode ser feita lá, sim, pode. Inclusive eu faço. Todos fazem, eu acredito, né? Então, por exemplo, olha isso aqui, ó. Então aqui o preço chegou no 323 aqui, deu gatilho e foi embora para o alvo. Então ele chegou nos seus primeiros alvos, deu gatilho tipo 1. O que você faz nessa situação? Aceita. Não tem o que fazer, pessoal. Quando dá gatilho tipo 1 assim, a não ser que você queira entrar aqui para cima por alguma outra construção estrutural, que não foi o caso, tá? Aqui ele só foi direto. Você pode pegar aqui, ó, na falha do rompimento do fundo, mas de novo, o gatilho 1 e foi embora, cara. Mas enfim, vocês entenderam qual que é o X da questão. Chegada numa zona de exaustão dessa, se o mercado continua caindo, cara, você já fala, bom, eu estou em tendência de baixa. Só de romper aquele fundo lá atrás, eu já sei que eu posso estar numa tendência baixista. Eu posso começar a procurar minhas zonas de exaustão do preço. Candle outside. Lá vai, hein? É uma microestrutura. Pode projetar ele? Deve. Se o preço chegar lá em cima, lá, ó, no 100%, no 323% em diante, você pode pensar no trade. Não foi o caso. O preço continua caindo. O que eu faço? Lá de cima vai ter as projeções de secundária. Tranquilo? Mas você quer pegar as vendas. Então você vai utilizar os topos e fundos que o mercado te der. 323%. Acumulação, gatilho e o preço acabou vindo direto, né? O que você faz? Continuar subindo. Se você continuar subindo aqui, ó, você já fez a projeção da terciária, você vai projetar uma secundária. Tranquilo? E se continua subindo, você procura por compras. Aonde? No final dos seus pullbacks. Então, aqui tem um topo e aqui eu tenho o fundo anterior. Pode ser que ele venha explorar 300% aqui, né? 323%. Subiu um pouquinho mais. Deixou um topo e um fundo. Você pode explorar. Cadê o primeiro fundo aqui? Ó? Tá aqui. Opa, chegou aqui. Me deu o gatilho 1, 2 e 3. Poxa, não chegou do lado de lá. Olha onde ele veio fazer retração para poder pegar o primeiro nível. Por vezes acontece isso, turma. Então você tem que ficar atento ao que quando você faz o trade. Quando você faz o trade, você está comprando aqui. Você não tem topo e fundo. Então você está confiante que vai dar gatilho 1, 2 e 3 e vai subir para cá. Beleza? Mas ele veio um pouco mais embaixo e pegou duas ordens de compra no 50% e no zerinho. O que ele criou aqui para vocês, turma? Criou este bendito topo. Por que é bendito? Porque ele já vai te dar um alvo dessa operação. Perfeito? Dando esse alvo, você já sabe que ele não pode dar gatilho vendedor nessa região de topo, senão o mercado pode vir buscar liquidez um pouco mais embaixo. Ok? Por isso que nós não operamos aqui de forma cega. Toda operação que nós fizermos, nós teremos o price action a nosso favor. Não adianta você querer ficar só posicionado. Eu já trabalhei com isso aqui posicionado, pessoal. Tranquilo? Então, eu falo para vocês que eu gostava mais desse ponto. Por quê? Porque quando ele não conseguia segurar aqui sempre era um ponto bem promissor. Onde pelo menos 80%, 85% das vezes o preço vai segurar. Por vezes ele vai lá no 523%, mas pelo menos estava muito mais próximo de um possível stop, tá, para a operação. Então fica essa dica aqui. Vale para qualquer mercado? Qualquer mercado. Vamos pegar a situação do momento para entender dentro do dia o que eu teria. Olha só. Eu tenho aqui atrás aqui, ó, uma grande retração que foi feita. Ó, topinho, fundinho. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma possível zona de interesse aqui. O preço não se desenvolveu. Perfeito, ó. Chegou no 323% e você quer operar já gatilho tipo 1. Eu tô vendo que para esse gatilho aqui, ó, talvez eu tenha topos rompidos aqui atrás e eu tenha esse fundo aqui. Perfeito? Ah, mas o mercado veio cá e criou um fundo para você. Então aqui já fica a dica. Você faz essa venda, o preço tem que romper fundos. Se ele rompe fundos, você continua no trade. Se ele chegar nesse fundo e gerar um gatilho comprador, mesmo que feche vermelho, pessoal, olha isso aqui, ó. É um gatilho de compra fechando para compra, né? Abaixo desse fundo. Então é falso rompimento do fundo, falha no rompimento com um gatilho de compra. E olha que ele foi vermelho. Por isso que eu falo, não menospreze independente da cor do gatilho, tá? Não menospreze. O preço subiu mais. Agora ele veio aqui no 523%, que é uma região que por vezes ele volta. Então, gatilho 1, preço voltou, pegou você, né? Opa, agora eu tenho um fundo aqui. Eu já tinha um fundo aqui, ó, com esse outside, né? Que ele é a estrutura pra gente. Então, eu já tenho um fundo aqui, eu quero que ela seja rompida. Perfeito? Se essa região não for rompida, o preço pode voltar para cima. Graças ao bom Deus, que nesse trade, quando o preço volta e deixa esse fundo não é rompido, ó, candle stop. Mas ele chega no seu alvo, né?
Bonitinho. Esse aqui chegou, esse aqui não, ele travou e tem que pensar em sair, tá? Tem que pensar em sair. Você está fazendo contra a tendência. O que, que você pode fazer também aqui, ó, que ele chegando no seu alvo, você pode pensar na tendência na compra aqui, ó. Assim como um fundo desse. Não rompeu, você pode pensar na compra. Ok? Então era isso, pessoal. Sobre tendência terciária, é bem simples. Vindo para o dia, ó, o mercado está caindo, o que eu faço? Projeta para uma possível compra. Fundo. Nossa, aqui deu um candle outside aqui, cara. Ó, um outside criou um fundo bem aqui, ó. Então tem aqui essas regiões, possíveis vendas. Mercado deu gatilho 1 aqui, vem embora. Beleza? Aqui de novo deu gatilho tipo 1 e vem embora. Por exemplo, de novo aqui, ó, pensando apenas nas vendas, né? O preço segurou no fundo. Quando ele segura assim no fundo, pessoal, olha só. Ah, segurou aqui no fundo, né? Aí a gente sabe que pode romper topo, mas já tem uma zona aqui de uma possível venda. Aí adentrou nessa região, é um gatilho a ser explorado. Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Entrou no gatilho 3, qual a obrigação do preço? Romper esse fundo. Então você entra no gatilho 3 aqui, ó. O preço chegou, ele não pode dar gatilho de compra falseando esse rompimento. Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa primeira aula. Tchau, tchau, bons estudos, tamo junto.